Oi pessoal, tudo bom? A gente está aqui de volta e sempre falando com o mesmo recadinho para vocês. O mundo acadêmico tem muitas coisas ainda para a gente falar. Por enquanto a gente está fazendo uma sequência de dúvidas de vocês com relação aos aspectos de linguagem, aos aspectos de algumas exigências acadêmicas, de algumas peculiaridades. Então é um prazer fazer os vídeos. Sempre que vocês tiverem dúvidas, deixe aqui embaixo. A gente vê essas dúvidas, procura fazer o vídeo de uma forma mais lúdica possível, mais simples possível, porque a nossa intenção é fazer com que o conhecimento chegue a todo mundo de maneira fácil, de maneira simples, para que vocês possam aplicar aí no dia a dia de vocês, tá ok? Então a Ana perguntou pra gente falar sobre o que é um artigo de revisão bibliográfica. Então vamos lá, Ana, vamos pensar um pouquinho como que era ali, eu já estou um pouquinho mais velha, e como que era ali na década de 80, na década de 90, a gente não tinha essa acessibilidade à internet, às bases de dados, aos artigos científicos que são hoje publicados de uma forma muito dinâmica. Então, como que a gente estudava, como que a gente fazia ciência? A gente fazia com livros, aqueles livros que a gente ia para as bibliotecas, ficava procurando, passava o dia estudando, tirava xerox quando a gente tinha dinheiro para isso, né? Senão a gente ficava lá na biblioteca mesmo. Então eram revisões bibliográficas. Então esse termo ele vem justamente de fazer revisão dos livros. Então quando você vai abordar determinado assunto, por exemplo, eu quero saber sobre a construção do pensamento social e nos meus professores ali naquela academia, naquela matéria, eles seguem Foucault, eles seguem o Kant, então eles trabalham na construção do pensamento dentro dessa linha. O que eu vou fazer? Eu vou nesses livros, revisar os livros, vou ler, vou entender como é a construção do pensamento social dentro desses livros. E aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever um artigo de revisão bibliográfica baseado nesses livros. Então as minhas considerações, aquelas construções que eu tive a partir dos meus pressupostos e dos pressupostos que eu bebi ali nos autores, eu vou discutir, eu vou criar tópicos e fazer a discussão desses livros. Por isso que se chama um artigo de revisão bibliográfica. Eu organizo introdução, o desenvolvimento dividido ali em tópicos. É muito comum que sejam pelo menos 3 tópicos curtos, considerações finais e as referências. Hoje em dia também é muito comum, principalmente os professores mais novos, que eles não usem mais o termo revisão bibliográfica, eles só usem revisão. Por quê? Porque deixa de ser bibliográfica, deixa de ser o livrinho bonitinho assim, e ele vai ser o quê? Uma revisão de artigos científicos. Então eu vou nas bases de dados, pego os artigos científicos. É muito comum, dependendo da temática, que os professores optem por pegar artigos científicos mais novos, geralmente 3 anos, é uma exigência de alguns professores, de algumas instituições que acaba por ser comum, e aí você vai revisar do mesmo jeito que você faria com os livros, com a bibliografia. Só que agora você passa a fazer com os artigos. Então você vai pegar o determinado tema, ler a respeito desse tema e fazer essa exploração, essa concatenação de ideias, essa construção de um texto próprio seu, porém baseado nessa revisão. Então, a diferença de revisão bibliográfica para artigo de revisão, na verdade, é o material que você está revisando. A revisão bibliográfica, ela tem como fonte os livros, obviamente. E a revisão, quando não se fala mais o que é, geralmente revisão de literatura ou revisão do estado da arte, é revisão nesses artigos. Esses artigos também é muito comum que alguns professores usem a terminologia revisão de periódicos. Tá? O que são periódicos? Ou, quem é da área administrativa, revisão de journals. O que é isso?
quais são os artigos científicos que estão publicados nas revistas científicas, como é o caso da Núcleo do Conhecimento. Tem milhões de revistas científicas pelo mundo, então quando ele fala, não, eu quero um artigo de revisão de journals, aí qual é a pergunta? É algum journal, é algum periódico, alguma revista científica específica? Ou é uma busca ali, é uma busca de revisão aberta ali nas bases de dados dos artigos científicos? Então, existem essas pequenas diferenças que às vezes deixam as pessoas confusas, ficou confuso. E não é só o acadêmico que está iniciando, é o acadêmico que já está ali no meio, porque às vezes ele é de uma escola ou de uma academia, de um núcleo específico, e aí ele muda de instituição e ele percebe que as mesmas coisas são faladas ou tratadas de um outro tipo. Mas até perceber, levou aí uma sambada para entender ali como funciona essa dinâmica. Então, essas terminologias, esses conceitos, assim, a gente sempre coloca para vocês de uma forma geral, de acordo com as nossas experiências também desse trânsito ali entre núcleos e conversa com colegas, mas é sempre bom que você veja, entenda o que o seu professor quer dizer quando ele pede alguma coisa. Ah, é um artigo de revisão bibliográfica. Ele realmente está se referindo só a livros ou ele quer saber de tudo? Além disso, tem uma outra peculiaridade. Existem professores que eles sempre preferem os autores base. O que a gente chama base? Aqueles mais antigos, aqueles que fundaram conceitos, aqueles que fazem ali parte da história de um determinado assunto. Por exemplo, eu quero falar de psicanálise. Então, onde eu vou beber? Aonde eu vou buscar? Eu vou buscar lá em Freud. E o professor quer que você leia essas obras do Freud. Eu vou falar de outro assunto que eu tenho um autor específico. É a referência, é o criador daquele termo. Ok, existem professores que não fazem essa distinção. E existem professores que não querem que você vá para o antigo, quer que você pegue uma referência atualizada. Essa referência atualizada tende a ser encontrada mais fácil nos artigos científicos, pela questão da agilidade mesmo dessa dinâmica da informação, tá certo? Então, Ana e outras pessoas que tenham essas dúvidas também, eu espero ter ajudado e aguardo aí para novas sugestões de elaboração de material para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima!